Rio, 26 de abril de 1979. Prezada irmã Rosalina, paz. Recebi 2 cartas suas muito confusas, no mesmo dia, uma datada de 31 de agosto, a outra de 13 de março, mas o envelope traz o carimbo de 24 de março de 79. Chegaram às minhas mãos com grande atraso, razão pela qual só agora respondo-a. Minha irmã, lamento o ocorrido com seu irmão muito amado, José Alves Filho. O caso é, de certo, uma expiação, uma provação, um resgate de faltas passadas, mas é também a redenção do seu espírito, e se ele e os familiares atingidos pela dor tudo suportaram com paciência, resignação e compreensão perante Deus, o sofrimento será amenizado. O desespero e a revolta para nada aproveitam, senão para aumentar o sofrimento e atrair entidades também revoltadas do mundo invisível, que a todos prejudicarão, ao enfermo inclusive. Nossa doutrina possui muitos recursos para nos ajudar nos dias de provações e lágrimas. Recorde-se das leituras instrutivas que têm descido do alto, a fim de consolar-nos, minha irmã, tais como o Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo e Estevão, ressurreição e vida. Hoje em dia, como sempre, a humanidade toda sofre, porque a lei de Deus exige de nós, nesses últimos tempos, testemunhos decisivos de fé e respeito a Deus. E nossa doutrina, o Consolador enviado por Jesus, nos veio às mãos justamente para nos fortalecer e consolar, voltando-nos para o alto, durante os infortúnios que nos couberem em partilhar. Sua carta traduz desespero, minha irmã, e isso é inadmissível em uma espírita, um mau testemunho em hora tão grave em que vivemos. Pensa, minha filha, que é melhor que seu irmão estar resgatando os débitos do passado, rodeado do conforto de um bom hospital, de amor dos seus, das preces dos amigos e das atenções dos espíritos beneficentes, do que se estivesse em um leprosário como muitos filhos de Deus que eu conheço, repelidos por todos, até pela própria mãe, lutando contra a miséria ou se destruindo a si mesmo, através da prática de paixões e delitos que o mundo contempla estarrecido. Não se desespere, portanto. Levante antes a fé e a esperança em seu coração. Não chore nem lamente em presença dele. Isso mais o desolará e prejudicará. Fale-lhe antes boas palavras de amor e esperanças no futuro, mesmo porque muitas vezes os médicos erram em seus prognósticos. Tenho visto doentes desenganados por juntas de médicos se recuperarem até de câncer por tratamentos espíritas em poucos dias. Estamos orando por ele, estabelecendo uma corrente ampla de preces e vibrações positivas, incluindo você mesma, que com esse desespero vibra negativamente. Ore diariamente após a leitura do Evangelho. Leia o 6º capítulo do mesmo, prestando atenção nas comunicações do Espírito de verdade ali existente. Se possível, manda-me novo endereço de seu irmão. Os 2 que vieram estavam muito confusos, e que Deus a abençoe a seu irmão, e que Jesus permita a presença de seus mensageiros à cabeceira do doente, reconfortando-o, e a você fortalecendo a fé e a conformidade em seu coração. São os votos sinceros da irmã em Jesus Cristo, Ivone do Amaral Pereira.
uma alegria estar aqui para falar dessa figura do Espiritismo, como o Oceano comentou. Ela, junto com Chico, são duas figuras da maior importância, né, dentro do Espiritismo, em função da sua dedicação, da sua retidão, né, com relação aos segmentos da doutrina, todos alinhados ao codificador, né, Allan Kardec. Então, é mais um bate-papo hoje, tem muito material sobre a Ivone, então a gente vai dar uma pincelada um pouco na vida dela, para a gente conhecer e falar um pouco da biografia da Ivone, tá bom? Bom, então a Ivone, ela nasceu numa época muito festiva, 24 de dezembro, né? Difícil a gente ver, nossa, quem nasce dia 24 de dezembro, no meio lá das festas. Ela nasceu num sítio no interior do Rio de Janeiro, né? Onde hoje, atualmente, chama-se Cidade das Flores, um município chamado Cidade das Flores. Então, todos reunidos lá, ela passou um período, normalmente quando a mulher tem filhos, né? Ela acaba ficando um pouco na casa da mãe, né, para que ajude, enfim. Então ela passou um período lá, logo depois desse nascimento. O pai dela, né, seu Manuel, a mãe, Dona Elizabeth, a mãe já tinha um filho do primeiro casamento, e aí depois ela nasceu, foi a primeira, e depois vieram mais 5 irmãos, mais velhos do que ela, né. A família é uma família religiosa. O pai já era espírita, né, antes da Ivone nascer. A mãe era católica. Então é como se ela tivesse nascido aí já chegando próxima dos conhecimentos do espiritismo logo desde que nasceu. O pai era um pequeno comerciante, mas ele sofreu falência, né, algumas vezes. Aí, por que ele sofreu falência? Porque ele tinha essa coisa do espiritismo dentro dele, de ajudar o próximo, enfim, então ele favorecia os fregueses, né? Então, enfim, ele faliu 3 vezes, aí ele decidiu ser funcionário público, profissão que ele abraçou até o seu desencarne em 1935. O seu pai, então, como eu comentei, ele já era espírita, né, antes do nascimento, mas ele não era praticante, né, até esse momento. E mesmo, vou voltar um pouquinho aqui, mesmo com essa condição difícil, né, que essa família tinha, porque o pai faliu algumas vezes, mesmo assim ele queria ajudar o próximo. Então ele trazia pessoas, pegava pessoas nas ruas com dificuldade, trazia para casa, dava banho, dava comida, enfim. E essas atitudes, essas experiências que a Ivone teve foram muito importantes para ela compreender, né, quais são as necessidades do próximo, para ela ter isso como um exemplo de vida, né? Então ela já começou desde cedo a visualizar. A gente sabe que muito melhor do que a gente seguir alguma pessoa, algo que alguém fala, é a gente seguir o exemplo dessa pessoa, né? A doutrina mesmo fala, né, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que servir, não adianta só ficar na teoria, né? Então ela via esse exemplo dentro de casa. E ela começou a ter esse contato, né, da mediunidade dela muito cedo, né, bem na infância, e ela até comenta isso, né, do livro Recordações da Mediunidade, que ela fala: então, creio que nasci médium já desenvolvida, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância: a vidência, a audição, o próprio desdobramento, né, em corpo astral. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre esse fenômeno de morte aparente. Creio mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas com 29 dias de existência. Tem uma palestra que a Mônica fez aqui, a Mônica Priori, sobre as mulheres, né, do Espiritismo.
E aí, uma das mulheres que ela escolheu falar foi a Ivone, né, na época. Ela falou, ela já chegou chegando, né, porque 29 dias de vida, lá no meio das pessoas conhecendo esse bebê que estava chegando, ela teve um sufocamento e ficou sem respirar. E ela ficou assim durante 6 horas. Então, imagina isso lá em 1900, né? Não tem a parte médica que tem hoje. Ela foi diagnosticada como morta, né? Deram ela como morta, fizeram toda a preparação, a mortalha, colocaram uma roupinha nela branca e azul, uma grinalda de flores na cabecinha dela e já ia. Só não colocaram, né, no caixãozinho porque a mãe era a única que não acreditava. A mãe, né, muito fervorosa, muito devota de Maria Nazaré, ela não acreditava que a filha tinha morrido, então ela ficou lá no berço, no quarto, enfim, mas toda lá vestida para isso. E a mãe se recolheu, foi num quarto lá, fez uma oração, né, muito fervorosa para Maria de Nazaré, inclusive disse a ela, eu entrego ela a você. Né? Eu acho que minha filha não está morta, então se ela não tiver, traz ela de volta e eu te entrego ela para dedicar a vida a você. Mas se for, né, se for do desejo, que assim seja, enfim. E aí, depois de fazer essa prece, né, muito fervorosa, ela foi lá no quarto da menina e começou lá a fazer carinho, acariciar essa menina, quase como se ela estivesse dando um passe nela. E eis que a menina, a grinaldinha lá, machucou a cabeça dela e a menina começou a chorar. Então ela voltou à vida, desfaz tudo, falando não é agora, enfim. Então esse fenômeno que a gente chama de catalepsia, né, ele acabou acontecendo algumas outras vezes, né, na vida da Ivone, principalmente numa época que ela vai começar a psicografar, enfim. Então esse é uma das faculdades mediúnicas dela, que vai fazer parte de uma parte muito grande, né, da vida dela. Esse fenômeno, ele vai acontecer de novo, depois, quando ela tem uns 8 anos, mais ou menos, da catalepsia, só que ela vai ser realmente retirada do corpo para fazer uma viagem no astral, enfim, e tem lá uma experiência, enfim, depois traz de volta. E depois, mais tarde, é que isso acaba sendo uma questão mais evidente, né, na época. Então, é o fenômeno que a gente falou agora, né, da catalepsia, enfim, da grinalda, e ele foi, como eu falei, se repetiu muitas vezes no decorrer da existência dela. Ela dizia sobre esse fenômeno que isso foi fruto de débitos dela do passado, né? Porque a Ivone, algumas existências dela, ela se suicidou ou provocou o suicídio em alguém, né? Então, ela achava que então isso era um resgate. Isso aconteceu, né? Esse primeiro fenômeno é como se ela tivesse morrido naquele momento, né? Para que pudesse renascer e cumprir a missão dela, né? Ela disse que a missão dela maior era com relação ao livro Memórias de um Suicida, que a gente vai falar, né, daqui a pouco. Então ela diz assim, no Reformador, em janeiro de 1982, ela fala, aos 5 anos eu já via espíritos, com eles falava e assim continuei até os dias presentes, né? Então ela relata, né, nas diversas ou entrevistas ou livros que ela escreveu, que ela psicografou, que ela sentia que ela tinha uma infância muito infeliz, uma infância muito triste. Por que isso? Porque ela lembrava muito claramente da última existência dela. Era uma existência que ela viveu na Espanha, né? Numa família, né, com posses, então com aquelas roupas, aquele local, né, bonito que ela vivia, e ela não entendia. Imagina isso para uma criança, né, de 4 anos, enfim, que olhava, via os espíritos, né? A Faculdade da Vidência foi a primeira grande
faculdade mediúnica nela, então ela via. E ela via assim, tanto que ela não conseguia identificar, né, quem que era encarnado e quem não era. Porque para ela via como se fosse qualquer pessoa. E ela via o pai dela, da existência anterior, e conversava com ele. Então ela não aceitava o pai biológico dela, o Manuel. Ela não aceitava, ela disse, não, você não é meu pai, porque você é novo. O meu pai, ele usa bengala, né? Ele tem cabelo branco, ele está aqui, olha ele aqui. E ela, né, apontava, enfim. E essa questão causou muito transtorno, né, para a família. Imagina que ela não aceitava, ela sentia que ela estava num ambiente estranho. E ela chorava e pedia para a mãe dela, assim, olha, a minha casa é assim, assado, me leva para lá que não é minha casa. Né? Então, imagina o quanto isso deve ser doloroso, né, para uma criança assim. Então, isso fez com que ela tivesse um relacionamento muito complicado com a família, né, principalmente o pai e os irmãos. Por conta disso, as pessoas achavam que ela era meio estranha, né, meio esquisita, né, que ficava falando com pessoas que ninguém via, né, e isso ela não aceitava, né, nesse caso, a autoridade do pai. Era uma pessoa, era um estranho para ela, o biológico. E aí ela, por conta dela ser considerada não ter um comportamento muito normal, ela foi morar na casa da avó paterna. E ela ficou lá até mais ou menos uns 10 anos. Depois que passa essa fase, ela vai começando a crescer, enfim, ela gosta muito de estudar, gosta muito de ler, mas a família não tem condições, né, de prover esses estudos, e ela começa a estudar, começa a ler muito, ela é uma leitora voraz de de tudo aquilo que chegava, né, até ela. E eu acho que essa coisa dessa distância, esse estranhamento que ela tinha, ele vai se assentando à medida que ela vai começando a crescer e entender um pouco melhor, né, um pouco das leituras, enfim. E aí, depois dos 10 anos, ela começa a se reaproximar novamente dessa família. Então, ela morou com o avô até os 10 anos. Aqui o espírito Charles é o que era o antigo pai dela, né? O Charles, ela considerava ele como o pai real dela, né? E porque as lembranças que ela tinha da reencarnação passada e porque ela continuava conversando com ele, né? Ele estava ali a todo momento com ela. Então ele tinha sido o pai carnal dela. E o Charles, ele continuou junto com ela sendo seu orientador na atividade mediúnica dela também, né? Ele ajuda o apoio para alguns livros que ela escreve. O Charles está sempre ali colocando. E uma segunda figura, que é o Roberto de Canalejas, que ele foi um médico espanhol, e ele teve eles tiveram, pensa num romance, né? Romance, Roberto e ela passaram existências e mais existências juntos. Eles nutriam um profundo afeto um pelo outro, porém, eles tinham, né, essas dívidas, né, para saldar entre eles. Via de regra, porque a Ivone, né, quando reencarnada em outras existências, ela não aproveitou as oportunidades que ela tinha, né? Então, ela acabou se suicidando, acabou provocando em algumas dessas existências o suicídio do marido. Teve uma outra existência em que ela acabou se matando também, né? Mas isso não está descrito em livros, né? Ela que conta isso, não está descrito em livros. Por quê? Porque o Bezerra de Menezes, que era alguém que era muito próximo dela desde as primeiras vezes, ele não permitiu que fosse colocada, mas foi justamente por conta dessa, que foi na última existência antes de ser Ivone, que ela se mata, né? Ela acaba fugindo, abandonando o marido e a filha. O marido era um médico e ele estudava muito a questão da tuberculose. Tanto ele quanto a filha morrem de tuberculose e ela tinha saído para as aventuras dela, tinha fugido. Quando ela volta, encontra os dois, né, que morreram pela tuberculose. Ela acaba não lidando, né, muito bem com isso, fica muito triste e acaba se suicidando no Rio Tejo, em Portugal.
E é essa dívida, né, que ela fala que o resgate que ela tem nessa vida é justamente por isso. E esse conhecimento de causa da questão do suicídio é que a habilita, vamos dizer assim, a escrever, né, depois psicografar, na verdade, a memórias de um suicida. Mais tarde também, além desses dois espíritos, né, que eu falei, que é o Charles, o Roberto de Canalejas, ela também começa a ter outros contatos mediúnicos, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, muito próximo dela, e ele ficava assim, pegando no pé dela mesmo, né? Olha, tem que estudar, você não está estudando, vai lá e estuda. Quando volta, fala assim, agora você está estudando demais, vai fazer outra coisa, enfim. Então, ele ficou durante toda a vida, até o Oceano me lembrou aí de uma entrevista da Ivone, em 1978, em que ele cita, né, tem muitas coisas que o Bezerra de Menezes falava assim, não, os seus livros eles têm que ser editados pela FEB. E a FEB tem realmente uma coleção da Ivone Pereira, enfim, que é bem interessante. Tem muitos romances, né, para quem gosta tem muitos romances, mas com muito conteúdo da doutrina, com muitos ensinamentos, então é bem bacana colocar. E teve outras pessoas, então Camilo Castelo Branco, Frederic Chopin, Leon Denis, entre outros tantos aí que ela vai ter contato ao longo da vida. Como eu falei, o fenômeno da catalepsia, ele vai acompanhando ela, né? Depois dos 10 anos que ela volta lá para a família, ela ganha do pai aos 12 anos, então, né, já reconciliada, entendendo a situação, ela ganha do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Livros que ela lê muitas vezes ao longo da vida dela, e aí vamos voltar ao tema da palestra, né? Mediunidade pura e simples como deve ser, porque ela sempre voltava a esses dois livros, né? Então, assim, o que é que a doutrina me pede para agir? Qual que é a minha conduta? O que é que eu tenho que fazer? Então, esse era como se fosse um livro de cabeceira dela. Com 13 anos, ela começa a participar, né, de reuniões espíritas, enfim, e nessas reuniões espíritas, ela fica encantada, porque, olha a importância dela, era vidente. Então, ela via realmente, olha, a pessoa que está falando agora é uma mulher, olha, a pessoa que está se manifestando ali é assim, é assado. Então, a contribuição dela e o entendimento dela para isso era fantástico. Então, ela já começava a ser participante mesmo em reuniões mediúnicas. O fenômeno da catalepsia, por que ele foi importante? Porque ela era retirada do ambiente onde ela estava e era levada para o plano astral para ver. Eu fiquei imaginando assim, eu tenho um filme, aí antes do filme ser exibido, enfim, eu vou lá e vou conhecer todos os bastidores. Aí eu vou ouvir o ator principal, eu vou ver o local, como entender e sentir na pele esse enredo. Era exatamente isso que eles faziam com ela, levavam para lá, ela via a si mesma, né, dentro daquele enredo, e quando ela voltava, ela ia psicografar com muito mais conhecimento, ela entendia exatamente quando ela recebia essa narrativa, ela sabia exatamente do que ele estava falando, porque ela foi lá e vivenciou, né, que é um fenômeno que a gente chama de desdobramento, normalmente durante o sono, né, ele era levado. E ela fala, né, que ela fez assim, quando por conta desses fenômenos mediúnicos, que ela teve um grande aprendizado na prática espírita, né? Porque desde a adolescência. E isso são coisas que vão acompanhá-la para o resto da vida, né? As suas faculdades mediúnicas, então, eram a psicografia, que assim, ela primeiro ia lá, né, desdobrava, entendia como era e voltava, fazia a psicografia. Psicofonia, né? A receitista homeopata, então ela recebia, ela era guiada por Bezerra de Menezes, por Bittencourt Sampaio, dentre outros, que iam, né, passando para ela o que era para ela receitar
para as pessoas com sofrimento, para as pessoas doentes, e ela fez isso durante muitos anos, né? Ela foi receitista homeopata. A vidência, que foi lá desde o início, que ela via, né, muito, o desdobramento, a materialização também ela fez durante um tempo, mas Bezerra de Menezes falou para ela, não deixe isso de lado, né? Isso não é para você, o que eu preciso de você é que você cumpra a sua missão, que era essa questão, então, da psicografia após esse desdobramento. E uma coisa que ela fazia muito, ela era muito apaixonada por espíritos sofredores, no sentido de doar amor, né? Então, ela pegava jornal, sabe, os obituários, ela anotava num caderninho, como se fosse um caderninho de vibrações, o nome das pessoas que tinham morrido. E aí, à noite, ela fazia prece para essas pessoas, né? E ela conta que muitas vezes ela ia dormir, mas quem disse que ela conseguia dormir, né? Porque estavam todos eles lá pedindo uma prece, pedindo uma coisa, enfim, que ficaram vários lá boletados dentro do quarto dela, pedindo ajuda, né? E ela se dispunha muito a fazer isso, né? E carta também, ela recebia muitas cartas e ela se dispunha a responder a esse grande volume de cartas aí que ela recebia. E na prática mediúnica dela, ela sempre seguia os preceitos da doutrina. Então, assim, não era aquela coisa de firula, até nessa entrevista lá de Danilo Ventura, né, se não me engano, que a entrevistou, ela comenta assim, que você não pode... será que o médium, ele perde a consciência, ou ele faz um escândalo, enfim. Ele fala, se isso está acontecendo, é porque esse médium não está estudando direito. É porque esse médium, ele está faltando estudo, está faltando preparo. Então, ele fala que a responsabilidade da mediunidade é muito grande, então a gente tem que sempre voltar para o básico, né? Voltar para o simples. Então, aprendi com o Evangelho, a doutrina espírita, que não há hora nem dia para se exercitar o bem. Então, ela sempre seguiu essas orientações, né, dos livros básicos da codificação e os conselhos, né? Bezerra de Menezes estava sempre ali, puxando a orelha dela, enfim, ordenando para que ela fizesse a melhor coisa, né? E ela falou assim, que ela sempre pensava assim, é como se ela dissesse assim, o que Jesus faria nesse momento? Então, é o simples, é isso que eu posso fazer, né? E eu vou exercer a caridade em qualquer dia, em qualquer horário. E é isso que ela fez durante toda a vida dela, né? Ainda na juventude, ela recebeu a sugestão para psicografar uma mensagem do Camilo Castelo Branco, né? Na verdade, ele se intitula Camilo Cândido Botelho, é o que ele está lá no livro, Memórias do Suicida. E ele passa uma mensagem, começa a passar mensagem para ela sobre suicídio, suicidas e tudo mais. E essa obra foi durante muito tempo. A Ivone era muito... Eu lembrei até do Erasto, né? Porque o Erasto, ele falava assim, não, eu desconfio primeiro, deixa eu entender, enfim. Então, quando ela recebeu isso, já era na adolescência ainda, ela começou a receber, e para quem, eu não sei quem leu aqui, né, o Memórias do Suicida, mas é um livro denso, né? Um livro, enfim... no começo dele, a primeira parte dele, eles carregam bastante na tinta aí, talvez numa época em que não se falava sobre suicídio, né? E a gente entende hoje o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Quantas pessoas por aí que acabam não entendendo, não conseguindo fugir desse desígnio, né? Dessa vontade de tirar a vida, porque não entende, não compreende o que acontece. O que acontece depois que você faz uma coisa dessas, né? Parece que vai resolver tudo e no fim só piora, né? E a gente não pode, porque a gente está indo contra uma das leis básicas, né? De Deus, né? Não matarás. Então essa obra, ela foi sendo criada, ela recebeu tudo isso em 1926, então ela tinha lá 26 anos, né, mas já tinha começado a receber lá as informações.
Só que era muito grande, era muito extensa, enfim, e ela foi coletando isso. Isso ficou quase 30 anos antes de ser publicado. Ela foi numa primeira vez lá na FEB, no Rio de Janeiro, levou tudo isso para lá, e aí o presidente da FEB, à época, falou, não, aqui só entra livro do Chico, só do Chico Xavier. E ela assim, né, não, claro, né, quem sou eu, né, perto de Chico, enfim, ela volta para casa, e ela fala assim, eu não tenho nem onde guardar isso, eu vou queimar. E ela chega a querer queimar mesmo, querer destruir, até que ela vê uma mão, né, falando, espera, aguarde, né? E ela guardou isso. Quando ela falou lá foi 1944, mais ou menos, ela foi a vez que ela foi na FEB, não deu certo. Em 47, Leon Denis entra em cena. Por quê? Porque ele vai colocar, ele pega esse trabalho todo que ela fez, que Camilo Castelo Branco tinha descrito o que ele tinha vivenciado enquanto suicida. E ele e outras pessoas, né? O que ele tinha vivenciado nesse tempo. E aí ele pega e coloca, tira, né? O Camilo Castelo Branco, ele é muito prolixo, então ele vai falando um monte de coisas e não vai para o cerne da questão. Então ele tirou algumas coisas que não valiam a pena e incluiu a doutrina. Então ele deu um tom completamente diferente, e é por isso que o Memórias de um Suicida, ele é considerado um tratado mediúnico sobre o assunto de suicídio. O André Luiz diz que é um dos livros assim mais importante dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos também, né? Então, e a Ivone, ela relata também que ela só acalmou, ela teve algumas épocas de pensamentos muito depressivos, enfim, ela só acalmou quando esse livro foi publicado, porque é como se essa fosse a missão dela de vida era fazer isso, ela mostrar para o mundo esse outro lado do quanto é difícil, do quanto é importante a gente valorizar a nossa vida. Em 54 ela foi lá na FEB de novo, já o livro reestruturado, enfim, só que era tudo escrito à mão, né? Ela escrevia tudo à mão. E aí ele não foi aceito de novo. Ele falou, não, a gente quer, porém ele tem que ser datilografado. Aí lá vai ela, até que ela conseguiu, ela ganhou uma máquina, né, de datilografia, e aí em 1956, finalmente, o livro é publicado, né? E aqui ela fala, né, minha mediunidade não é missionária, e sim apenas uma reparação do meu passado. Porque ela tinha sido suicida em diversas existências, né? Então, cumprir essa missão era uma forma dela de resgatar essas faltas. E até essa vida, né, de muito sofrimento, de muita escassez, né, que ela teve, era uma vida por conta exatamente de tudo que ela tinha vivido antes. Aí depois de Memórias de Suicida, ali está 54, porque é quando ela realmente levou lá, só que não estava datilografado ainda, enfim. E aí depois disso ela colocou, tem todas essas publicações dela, né? Tem a coleção, que é a coleção Ivone Pereira, que é da FEB, né? E tem 3 livros aqui, né, que eu acho que vale a pena colocar, que é uma trilogia. Essa trilogia é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. Esses 3 livros, eles falam das reencarnações dela, dessas idas e vindas dela, com o Roberto Canalejas também, né? Enfim, então é bem interessante conhecer essa trilogia para ver o que foi que aconteceu então na vida dela, né, nessas existências, que fez com que ela ficasse efetivamente com esses débitos. E aí ela trouxe, né, nessa vida como Ivone Pereira, ela vem então resgatar esses débitos, né? Então, falando das encarnações, aí eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos, né, na questão 399,
que ele fala: mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, assim, essas lembranças dela não era só porque eu sei, é porque era importante que ela tivesse isso, essa consciência, para poder escrever psicografar os livros que ela psicografou, passando essa mensagem para as pessoas, né, do quanto é importante isso. Aí eu falei da trilogia, né, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o drama da Bretanha. Então vale a pena quem quiser conhecer, né, um pouco mais. E aí, assim, no livro Memórias do Suicida, que vale a pena a gente colocar, isso aqui foram anotações feitas por ela e publicadas no Reformador de fevereiro de 82, que ela fala como que ela recebia esses livros, né? Então, a fim de receber esses livros, os romances principalmente, e também Memórias de um Suicida, os autores espirituais, né, que seriam os guias, os mentores dela, retiravam o meu espírito do corpo material, levavam-me com eles para o além e para o país em que se desenrolaria a ação. Então ela foi para todos esses países. E olha como essa lembrança ficou tão vívida na mente dela, que nesta existência como Ivone, ela não achava que aqui ela estava no lugar errado, né? Essas pessoas que fizeram parte desse drama, né, desse enredo com ela anteriormente, elas seguiram adiante, né? E aí eu estava vendo uma palestra do Pedro Camilo, que ele falava sobre a questão da causa e efeito, né? Então, e ele até fala assim, que em vez de causa e efeito, ele chama de causa e consequência. Por quê? Às vezes uma determinada causa ela tem um efeito, mas ela pode ter várias consequências, né? Então ele até cita assim, se eu dou um tiro em alguém, o efeito, a pessoa morre, mas as consequências podem ser tantas, tanto no ponto de vista da pessoa, quanto de você mesmo. Então a pessoa pode querer se vingar de você, pelo que você fez, e se tornar um obsessor depois. Ela pode agir por, tudo bem, enfim, está tudo certo. Ou ela pode se arrepender e fazer alguma coisa melhor, né? Ele até cita um caso de três pessoas que eram médicos, enfim, e usaram a medicina, naquilo que eles fizeram de forma errada, e eram três. E aí uma das pessoas ficou numa sensação, numa outra vida, muito ruim, de muita penúria, de muita dor, de muita culpa, né? Enfim. E aí a outra pessoa, os três falaram, então os três aconteceu a mesma coisa, né? Teoricamente, se a ação foi essa, vai ser igual. E não foi. E um deles mudou isso, mudou esse teor e foi lá fazer um trabalho como médico, reencarnou como médico mesmo, e foi lá para a África fazer diversos trabalhos. Então ele usou aquilo que aconteceu com ele, sentiu a culpa, mas ele reverteu isso, né? Então isso faz com que a gente pense o seguinte, será que a gente só aprende pela dor na vida? Então assim, não, se eu fiz mal, então ele tem que me fazer mal para que a gente... Aí está quite. Mas aí talvez a gente entre naquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? E está errado. Eu posso crescer pelo amor, né? Então tem aquela máxima, é pelo amor ou pela dor que você quer crescer. A dor, às vezes, ela acelera, né? Algumas coisas. A gente passa por um momento de dor, por exemplo, a gente perde um ente querido. Essa dor faz com que às vezes a gente acorde para um monte de coisas da nossa vida e mude. Mas não necessariamente eu preciso passar por isso, né? Ele até comenta, né, que Carlos Drummond de Andrade fala assim, a dor é fato, o sofrimento é opcional. Então eu posso pegar aquilo que aconteceu na minha vida e fazer diferente. E ver, bom, o que eu aprendo com isso? Como é que eu posso mudar através das minhas ações, através das minhas atitudes, essa história e resgatar isso dentro
dentro de mim, né? Então, aqui ela fala disso, né? Que ela ia e ela ouvia tudo, aquela coisa do filme que eu estava falando, de você entrar nos bastidores de um filme, você vai entender muito melhor, né? Então, você vai lá assim, assiste o filme primeiro, aí depois você vai lá escrever a história. Minha filha está aqui, às vezes, ela tem que fazer alguma coisa na coisa, tem que ler um livro. Eu falei, vai assistir o filme primeiro. Às vezes o livro está difícil, porque tem muito detalhe, vai assistir o filme e depois você lê o livro, né? E a Ivone fazia isso, ela ia lá assistir o filme, participava do filme ativamente e depois voltava para desse desdobramento, né, para colocar no papel, então, tudo aquilo que ela tinha visto, né. A gente tinha comentado, e o Oceano também falou lá no início, que tanto a Ivone quanto o Chico, eles são figuras extremamente importantes dentro da doutrina espírita, né. São figuras que a gente tem que se espelhar mesmo, né? Ela nunca escreveu nada assim com o Chico, mas ela viveu muitos anos com o Chico, participando lá das reuniões, lá em Pedro Leopoldo, né? Ela morou um período, tinha algumas pessoas que falavam assim, nossa, parece que ela é mineira, né? Porque ela passou muito tempo lá. Não, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ela morou em alguns locais, né, morou em Lavras, e ela relata também que ela viu muitas coisas acontecerem nas reuniões espíritas lá em Lavras, que falou assim, nossa, que coisas importantes que ela relata nos livros, né, dela. E lá em Pedro Leopoldo, ela participava das reuniões junto com o Chico. E muitos também desses relatos que tem no livro dela, são dessa época que ela esteve lá com ele. Então, eles trocavam cartas também, né? Existia uma cumplicidade, né, doutrinária, eu diria, dentre eles. E a Ivone, ela serviu, então, como médium de 26 a 1980, fazendo o quê? Fazendo tanto das psicografias, quanto de ajudar os obsessores. Então, ela tinha verdadeiro amor mesmo. Então, ela às vezes deixava de ir em reuniões, em encontros sociais, né? Ah, mas por que você não veio? Ah, porque eu fiquei lá conversando com o espírito sofredor, né? Porque ela via, enfim, era muito palpável, enfim, e ela se doava muito nisso, né? Ela sempre muito humilde, né, sempre, tanto, assim como o Chico, né, assim, viveram uma vida muito humilde. Ela morava depois que ela teve esse acidente vascular cerebral, ela não impossibilitou que ela fizesse essas atividades. Ela foi morar com a irmã dela, Amália Pereira Lourenço, né, no Rio de Janeiro, num subúrbio do Rio de Janeiro. E no dia 9 de março de 1984, ela desencarnou durante uma cirurgia. Ela foi vitimada por trombose no Rio de Janeiro, no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Ela tinha 83 anos, né, quando ela desencarnou. Ela não se casou, né, nessa existência, apesar de ter esse contato muito próximo, né, com o amor de outras vidas dela, né, o Roberto. E ela decidiu vir para cumprir o mandato que ela tinha, né? Todos nós temos uma missão quando a gente encarna, né? A gente não vem passar férias, né? Muito pelo contrário, a gente vem tentar diminuir as nossas faltas, diminuir aqui os débitos que a gente angariou, né? Em outras vidas e tudo mais. Daí a importância da gente ter muito cuidado ao julgar a atitude das pessoas, né? A Ivone, mesmo quando ela participava dessas reuniões de desobsessão, ela sempre, não importa o que aquele espírito tivesse feito, enfim, ela sempre demonstrava amor. E é uma atitude muito importante, porque a gente não sabe o que a gente fez, né? A gente não sabe o que será, porque ela ainda lembrava, a gente não lembra, graças a Deus, né? Porque vai que a gente lembre, olha que tortura, né, que seria.
Por outro lado, acho que só espíritos que tenham estejam prontos é que conseguem ter essa bênção de conseguir conciliar, né, transitar aí entre os dois mundos, né, esse e o outro. Então, ela cumprindo, né, dignamente o mandato dela mediúnico, exercido com amor, total devotamento ao semelhante e muito, muito fervorosa à doutrina, muito fervorosa aos preceitos, às leis as leis de Deus que a gente deve seguir, sempre espelhando Jesus, né, na nossa vida. Teve um encontro sobre mediunidade, né, que acho que estudar Ivone é super importante para quem quer ser médium, né, para quem se diz médium, porque não pode ser tratado isso com nenhuma leviandade, né, tamanha responsabilidade desse mandato, né, e a Ivone, ela sempre ficou nos bastidores, então você vê que é difícil até achar fotos dela, né, se você entra lá, são sempre as mesmas 5, 6 fotos que aparecem, porque o que tem que aparecer é a obra, né? A gente vive num mundo hoje que você vê muitos oradores, né? Enfim, que acabam passando por um estrelismo, enfim, de achar que eles são mais importantes e eles são meros, né? Já diz o nome, né? Eles são médiuns, é um intermediário, você está no meio de duas coisas, quem escreveu não foi você. Você só pegou o papel, mas assim, obviamente que para você fazer esse trabalho, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, né? Você tem que ter também, trabalhar muito a reforma íntima. Porém, você não pode achar que aquilo é você que está fazendo, né? Então, a Ivone tratava isso com muita propriedade, de se deixar nas sombras para que aparecesse as obras, a doutrina, né? Para colocar. E aí, nesse encontro espírita, que ele está no livro O Voo de uma Alma, que é do Augusto Marques de Freitas, né, que conta, né, faz a biografia dela também, ele traz ela manda uma mensagem, né, para as pessoas que estão lá, porque é um encontro sobre mediunidade. Então, eu só trouxe um pedacinho, né, uma parte, que ela fala assim: pela elevação moral, aquele que hoje se denomina médium, vivendo entre dois mundos, será capaz de sintonizar somente o lado belo, positivo, superior do mundo espiritual, ao mesmo tempo em que lutará contra as forças terríveis que na Terra tentam afastá-los do bem. Então, toda pessoa que vai fazer o bem, enfim, então imagina que você está participando, vai para uma reunião no centro espírita, porque o carro quebrou, porque não vai dar para eu chegar hoje, enfim. Então, podem acontecer muitas coisas e a gente tem que ser forte com relação a isso, né? Forte pensando na doutrina, não. É lá que eu preciso estar, né? A gente sempre fala, né, nas reuniões que a gente vem aqui às terças, não importa que tenham poucas pessoas aqui sentadas, né? Mas tem muita gente que a gente não está vendo. A Ivone veria, né? Nós, né? A Ivone veria, ou quem, né, tem essa média da vidência, veria. Então, assim, não, mas tem uma pessoa, não, mas tem muita gente lá te esperando. Então, não é por isso que você não vai, né? Então, a gente tem que ter isso. E aí ele fala, né? Então, pela elevação moral, você tem que lutar contra essas forças que querem te afastar do bem, querem te afastar desse caminho. E aí ela, né, continua, né, finaliza a mensagem. Trabalhadores do bem, estudai. Trabalhadores que já vos considerais grandes operários da caridade, meditai. Meditar por quê? Para que a gente não entre naqueles vícios, né, do orgulho, falar, eu sou o máximo aqui, né, olha eu aqui fazendo uma palestra. Trabalhadores que estáis nas lides do trabalho contínuo, na mediunidade, em nome de Jesus, perseverai. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ajude a todos, né? Então, foi a mensagem que ela deu lá nesse 5º encontro espírita sobre mediunidade. E é isso, gente, que eu trouxe para falar. Tem bastante conteúdo, né? Uma sugestão seria
para quem não quer ler Nós fizemos um estudo, né, no nosso grupo aqui de quarta-feira, a gente fez um estudo, a Mônica que trouxe para a gente sobre esse livro, né, brilhante a Mônica isso, e ela sempre falava disso mesmo, né, que a linguagem é bastante rebuscada, no começo, né, até o Pedro Camilo fala assim, se você acha que está difícil, né, a gente já deu um spoiler de como que é a primeira parte, né, que ele bota uma tinta um pouco maior lá na primeira parte, que ele conta como enfim, pula essa primeira parte e vai para a segunda etapa, vai ver como que é o tratamento, como que é o encaminhamento desses espíritos, quando eles estão nesse trabalho. Mas é uma obra belíssima, né? É um tratado mesmo, e como tal deve ser homenageado, deve ser lido, relido, porque às vezes na primeira vez a gente acha um pouco difícil, enfim, né? Você acha um pouco pesado, mas sigam, porque tem muitas mensagens da doutrina que são importantes para a gente. Não só para o nosso aprendizado, né, mas também para que a gente divulgue, né, pensando que a gente acabou de sair aí do Setembro Amarelo, né, quantas pessoas que às vezes precisam deste olhar, né, desse alento, porque às vezes entram num desespero mesmo, né, e sabendo que se a gente se pegar na doutrina, saber que a gente está aqui, é uma passagem, mas que não adianta abreviar esta passagem aqui, tem uma fila enorme de pessoas querendo, né, essa oportunidade, e a gente não vai abrir mão dela, né? Então, que a gente siga o ciclo da nossa vida dentro desses preceitos, né, da doutrina, fazendo bem, e sempre naquela máxima, né, orai e vigiai. Veja nossos pensamentos, tudo acontece primeiro, né? Então, tanto no aspecto da doutrina, quanto numa outra linha minha de trabalho, que é da neurociência, tudo acontece na nossa mente primeiro. Antes de ir para a ação, acontece aqui, né? Então, é aqui que eu tenho que vigiar, né? Para que, né, tem que vigiar os pensamentos, né? Para que a gente não... porque às vezes só o pensar a gente já está deixando que outras sintonias não tão bacanas entrem em nós, né? Então a gente tem que cuidar bastante disso, tá bom? Muito obrigada.